Que tipo de questionador você é? Você costuma questionar, querer saber o porquê das coisas? Você é um tanto assim, curioso? Você quer entender o funcionamento das coisas, se aquilo faz ou não faz sentido? E tem aquele também que ele não pergunta, fica quietinho, tem sempre aquela sensação de assim, não vou perguntar porque vai que eu falo uma bobagem aqui e a pessoa, né? É aquela pessoa assim que ela mais se esconde, fica na dela. Que tipo de questionador você é? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Qual é a importância de questionar? Qual é a importância de querer compreender as coisas para ter clareza sobre as coisas? Principalmente sobre o que você pensa. Porque o questionar, ele faz com que a mente ela esteja disponível, ela se abra. Você já viu aquela expressão, né, que diz assim, nossa, aquela pessoa ela tem uma mente muito fechada. Ela é muito sistemática. Já ouviu falar assim? Nossa, aquele senhor lá ele é muito sistemático. O que são, né? O que significa isso? São pessoas que elas não se abrem para uma outra coisa fora daquilo que ela mesma acredita ser, sabe? Assim, eu penso assim, aquela expressão lá de Gabriela, eu nasci assim e eu vou morrer assim, esse é meu jeito. E aí a pessoa não se abre para um novo entendimento, ela fica só dentro das suas próprias interpretações e crenças, e aí é uma mente fechada. E a lição de hoje fala sobre esse estado de aceitação, porque como a consciência ela começa a se ver como Deus, então ela se vê perfeita, ela não se vê em falta de coisa alguma. E a lição de hoje, que é a 228, diz assim, Deus não me condenou, eu também não me condeno. O que é Deus não me condenou? Eu não estou fora da minha fonte, como se Deus expulsasse, né? Ou Deus tivesse alguma coisa a ver com essa ideia aqui, de mundo. Com essa ideia de achar que tem um aqui e um outro ali. Isso também faz parte do questionamento, assim, quanto você questiona que o existir não é isso? Porque não é possível que Deus tenha criado, feito algo tão fraco, frágil, né, que precisa de um abrigo, que precisa de remédio, que nasce, cresce e morre, que se ele não comer, desmaia. Então, o quanto nós questionamos isso que nós chamamos de vida? Então, Deus não me condenou. Deus não tem nada a ver com isso que nós chamamos de existência e de mundo. Deus permanece como existência, com a sua própria criação, sendo um só. Eu também não me condeno, ou seja, a consciência ela se vê como parte dessa existência. Não como parte, né? Mas ela se vê dentro da própria existência e não fora da existência. Por isso que ela aceita a sua condição natural de ser como Deus e não uma invenção que ela mesma fez. E aí tem uma parte aqui que fala assim, Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis, porque não estão protegendo os seus egos e assim nada pode feri-los. A sua utilidade é o seu louvor a Deus. E Ele restituirá esse louvor, porque eles são como Ele e podem juntos regozijarem-se. Deus se estende a eles e através deles, e há grande alegria em todo o reino. Cada mente que é mudada adiciona a essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores de milagres de Deus, a quem eu dirijo até que estejamos todos unidos
na alegria do reino. Eu te dirigirei aonde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. Então, olha só. Aqui, quando ele diz assim, ó, Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende que ela é totalmente útil. E como que uma mente pode ser útil? Quando ela aceita. Como diz a lição de hoje, né? Deus não me condena e eu também não me condeno. Então, é a mente que aceita que ela não pode ser outra coisa a não ser como Deus. E aí, ela aceitando que ela é inofensiva, que ela é invulnerável, e ela não tem mais a vontade de proteger o seu ego, né? Ela sabe que ela não tem um ego. E o ego aqui é o próprio pensamento de separação. Ela sabe que ela não é separada, que ela é como a sua própria fonte. Então, ela passa a ser útil. Por isso que diz assim, ó, a sua utilidade é o seu louvor a Deus. Porque o que essa mente vai fazer? Ela só vai estender a totalidade. Ela só vai estender a certeza de ser. E aí, por isso que ela pode ser usada, até mesmo, né, cada fragmento que aceita a expiação para si, ele vai ser usado aqui, nesse nível da percepção, para estender e compartilhar a outras mentes, né, a outros fragmentos, essa mesma certeza. E aí, por isso que aqui parece que é Jesus que está falando, mas é a própria percepção que diz assim, ó, eu vou te conduzir. Você não vai ficar preocupada, consciência, de saber para onde que você vai ou o que você tem que fazer e para quem. Você simplesmente vai descansar nessa certeza e tudo vai ficar muito claro. Porque como é a própria percepção que conduz, né, esse fragmento, não vai ter nenhuma preocupação, nenhuma antecipação. É sempre nesse estado de certeza. Por isso que vai ser sempre, essa direção vem sempre da verdade para as ilusões, né? É a verdade que olha para as ilusões sabendo que elas não estão aqui. Então, por isso que Deus não me condenou e eu também não me condeno. Então, é sempre essa certeza de ser. E é por isso que o questionamento, né? Esse questionador é essa disponibilidade da consciência de não se misturar, de não, assim, ó, reagir às ilusões, mas é sempre questionar as ilusões e saber que o que está aqui é Deus. Então, é impossível que isso que está se expressando na minha frente aqui, né, seja a existência, porque a existência permanece imutável. Então, é sempre essa mentalidade do perdão como esse tema especial, né, que a gente tem falado sobre o que é o perdão. Então, essa mentalidade do perdão, que é essa primeira resposta a todas as coisas. Então, vamos questionar as ilusões e aprender a descansar na certeza do que nunca mudou, e que nunca se separou, nunca se condenou, né? Nunca esteve fora de Deus, mas sempre existiu e existe como a sua fonte. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau, tchau.